call is now being recorded. Good morning, third year. Bom dia, terceiro ano. Essa é a nossa aula da semana 6, ok? Tivemos alguns eventos nessa primeira semana de retorno, né, às salas de aula, e infelizmente, devido às primeiras aulas ser mais aquela conversa para que a gente pudesse ajustar alguns procedimentos e tal, e a Olimpíada da Matemática, que ocorreu também essa semana. Então, por conta disso, infelizmente, nossos horários não puderam ser realizados com as nossas atividades. Eu estou deixando esta aula gravada da sexta semana, que vai entrar para vocês mais tarde, hoje, dia 1º do 8, tá? Vocês vão realizar. Deixarei também a prova final da unidade, que vocês deverão fazer. E a partir da semana que vem, a semana 7, a gente vai realizá-la na escola. A turma que eu encontrar, né, os alunos, o G1 ou G2 da turma que eu encontrar, fará a aula comigo lá em sala, e quem eu não encontrar, a aula estará disponível no Google Classroom para que possa ser feita e a frequência computada, ok? Então vamos partir logo para a nossa aula. Deixa eu projetar aqui o nosso caderno de apoio, ok? Ele vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí, chegou. Então, nós vamos começar agora a penúltima trilha, né? A trilha 10, que é modo direto e indireto. Em inglês, reported speech, que é o discurso direto e discurso indireto, tá? Ponto de encontro. How great is seeing you again? Como é bom estar vendo vocês de novo. Vamos embarcar em uma história de amor escrita por William Shakespeare. Certamente você já ouviu falar de Romeu e Julieta, né? Na verdade, escolhe-se Romeu e Julieta porque é o mais famoso, mas tem outras tantas histórias muito boas de William Shakespeare, né? Então, certamente você já ouviu falar de Romeu e Julieta como um impossible love, ou um amor impossível. Já? Muitas histórias de Shakespeare foram escritas como peças de teatro, em forma de discurso direto, porque afinal elas eram sim peças de teatro encenadas por atores em um teatro de Londres, ok? Então aqui já pontuou aqui nosso conteúdo de gramática, né? Discurso direto. Botando o pé na estrada. Opa, passei demais. Além de Romeu e Julieta, você conhece outras obras desse autor? Tente se lembrar ou fazer uma pesquisa a respeito dos seguintes aspectos. Aí seria interessante você fazer a título de conhecimento, né? Quais as principais obras de William Shakespeare? Qual a importância desse autor para a língua inglesa? Quais obras possuem adaptações para o cinema? E aí são muitas, viu? São muitas, muitas, muitas. Mas por isso que é interessante vocês realizarem a pesquisa, para que vocês possam conhecer. Anote as respostas no seu caderno. Ou para quem fizer a pesquisa aí no Google, vá salvando os documentos, né? Lendo as paisagens, da trilha. Perdão. A situação que vamos lhe apresentar aconteceu com Romeu e Julieta. Mas antes de lermos um trecho da história deles, vamos aprender algumas palavras em língua inglesa que encontramos no texto. Associe-as aos seus respectivos, significados, representados nas imagens a seguir. Caso seja necessário, utilize um dicionário ou um tradutor. Então, nós temos as palavras são light, window, sun, angel e bushes. Ok? Aqui nós temos figura 1, figura 2, figura 3, 4 e 5. E aí vocês vão relacionar, né? Então, por exemplo, window. Window, vocês sabem o significado, né? Janela. Qual dessas imagens tem uma janela? Aí vocês vão dizer, Luciano, figura 1. É isso aí que é para fazer, ok? Então, vocês têm lá
as palavras, coloque o número embaixo, né? Window, 1, light, 2, ou 3, ou 4, ou 5, e aí vai até você preencher a atividade toda, tá certo? Isso também é para fazer só a título de treino, tá bom? Explorando a trilha. Há duas formas de reproduzirmos as falas de outras pessoas, de modo direto ou indireto. Em suas peças, Shakespeare geralmente utilizava o discurso direto para indicar as falas das personagens, porque na peça a representação era de um personagem falando com o outro, tá? Então era discurso direto mesmo, assim como uma novela de televisão, por exemplo. Um personagem fala direto com o outro e não alguém reproduzindo a fala do personagem. Em inglês, chamamos esse tópico gramatical de reported speech, ou discurso direto. Veja esse exemplo. Juliet said, "Our families are enemies." Julieta disse, nossas famílias são inimigas. No exemplo indicado, reproduzimos exatamente a mesma fala de Julieta. Chamamos isso de discurso direto, que a gente reproduz do jeito que ela falou. Agora, vejamos algo diferente. Juliet said that their families are enemies. Julieta disse que as famílias deles são inimigos. Nesse caso aqui, dessa vez, não reproduzimos a fala de Julieta do modo exato, ou seja, a gente não reproduziu da forma que ela foi, da forma que Julieta falou. Nesse caso, apenas indicamos a mensagem que foi transmitida por ela. Então, eu disse, a fala diz, Julieta disse que, e aí eu reproduzo, e aí eu passo a ideia do que ela falou. Chamamos isso de discurso indireto. Observe o terceiro exemplo. E passei demais. Aqui. Juliet told Romeo that their families are enemies. Julieta disse a Romeu que as famílias deles são inimigas. Nesse caso, indicamos para quem Julieta transmitiu aquela mensagem. Ao invés de utilizarmos o verbo said, utilizamos told. A tradução está aí na frente, né? Utilizamos told. Assim, sempre que um sujeito disser algo a alguém, utilizaremos o verbo tell, ou no caso, told, que é o passado de tell. Lembre-se, o passado de tell é told e o de say é said. No discurso indireto, utilizamos a forma no passado na maior parte dos casos. Tá? Há ainda outros verbos que podem ser utilizados no discurso indireto. Chamamos esses de reporting verbs. Veja alguns deles. E aí nós temos aqui uma série de verbos que podem ser usados. Por exemplo, Julieta disse, Julieta said, Julieta told, disse, contou, Julieta perguntou, Julieta asked, Julieta advised Romeu, Julieta aconselhou Romeu. Todos esses podem ser utilizados no discurso direto e indireto. Então aqui nós temos, vamos ver a forma dele aqui, né? Say, e aí o passado na frente. Said, tell, told, ask, asked, advise, advised, agree, agreed, apologize, apologized, decide, decided, explain, explained, insist, insisted, recommend, recommended, remind, reminded, suggest, suggested, warn, warned. Então aqui nós temos uma série de verbos que podem ser usados nessa relação, dizendo, fulano lembrou, ou fulano recomendou a não sei quem, Julieta explicou a Romeu, Romeu insistiu com Julieta, Julieta advertiu Romeu, e aí vai. Todas essas palavras podem ser usadas no discurso indireto. Aqui nós temos um site que nos leva para uma explicação mais detalhada. E aí eu vou dar uma paradinha aqui de projetar aqui e vou buscar uma apresentação de slides. Cadê ela? Aqui, achei. Aqui nós temos, vai chegar aí para vocês, né? Vai chegar aí para vocês e vocês terão isso disponível lá, um link
que vai levar até o meu blog, onde vocês encontrarão todo esse conteúdo que nós vamos ver agora nos slides. Então, aqui nós temos o Reported Speech, que é o discurso direto. O Reported Speech representa o discurso indireto em inglês. Utilizamos essa forma quando vamos reproduzir a fala de outra pessoa, ou seja, quando vamos reportar o que foi dito por alguém. Portanto, é muito empregado para narrar histórias e fatos que já aconteceram no passado. Exemplo, direct speech, discurso direto. I'm not feeling well. A tradução está embaixo. I'm not feeling well. Reported speech, que agora é o discurso indireto. He said that wasn't feeling well. Então, na fase de cima, discurso direto. Eu não estou me sentindo bem. Na frase de baixo, discurso indireto. Ele disse que não estava se sentindo bem. É outra pessoa reproduzindo o que eu disse. Tá? Então, quando eu falo, discurso direto. Quando alguém reproduz o que eu digo, discurso indireto. Note que é possível relatar o que uma pessoa disse usando o discurso direto. Assim, transcreve-se o que foi dito. Neste caso, a gente vai dizer fulano disse, e aí a gente pega exatamente do jeito que ela falou e coloca lá entre parênteses. Ou, perdão, entre aspas. Exemplo, he said, I'm not feeling well. Ele disse, eu não estou me sentindo bem. Nesse caso, uma outra pessoa reproduziu a minha fala e não apenas passou a mensagem que eu havia transmitido, tá? A pessoa pegou exatamente do jeito que eu disse e reproduziu. A gente costuma fazer muito isso. Existem pessoas que elas vão contar algo que aconteceu para você e elas têm o hábito de estar falando assim. Aí eu cheguei e disse, e aí reproduz a fala. Mas a fulano não ficou satisfeito com isso, não. Aí ele me falou o seguinte, e aí reproduz a fala do que o outro disse. Então, a pessoa, basicamente, ela reproduz todo o diálogo, né? É difícil alguém... Não, não é difícil, mas, assim, não é muito comum as pessoas aqui usam, olha, fulano me disse que, e aí transmite a mensagem. O normal é as pessoas ficarem reproduzindo o que uma disse ou o que outra disse da mesma forma. No entanto, a ideia é que você aprenda a utilizar o discurso indireto em inglês. Regras de formação. Para que o discurso indireto siga as regras de formação corretas, é importante estar atento aos tempos verbais. Isso porque ele irá mudar dependendo de qual foi utilizado pelo falante. Então, assim, se minha frase está no presente, se o discurso direto está no presente, o discurso indireto deve estar no passado simples. Então, present simple, past simple. Se o discurso direto está no present continuous, o discurso indireto deverá estar no past continuous. Se o discurso direto está no present perfect, o discurso indireto deverá estar no past perfect. Se o discurso direto está no past simple, no passado simples, o discurso indireto deve estar no past perfect, ou no passado perfeito. Se o discurso direto estiver no futuro, usando o will, o indireto deverá estar no condicional, usando o would. E se o discurso tem am, is ou are going to, o discurso direto se tem am, is ou are going to, no passado ele deverá ter o was ou were going to. Tá? Formação do reported speech, direct speech. Aqui nós vamos a alguns exemplos agora, tá? Present simple ou simple present. I like your new car. A tradução está na frente, eu vou saltar. Como é que ficaria isso no reported speech? Past simple. He said, e aí eu posso usar o that ou não. Eu vou usar. He said that he liked my new car. Observe que eu não reproduzi a fala da pessoa. Né? Se eu tivesse reproduzido do jeito que ela disse, seria discurso direto. Direct speech, present continuous. I'm getting married. Reported speech, past continuous. She said that she was getting married. Direct speech, present perfect. We have bought the tickets. Reported speech, past perfect. He said that they had bought the tickets.
Direct speech, past simple. I missed the train. Reported speech, past perfect. He said that he had missed the train. Ele disse que tinha. Olha, tudo no passado. Direct speech, will. I will see you later. Okay? Reported speech, would. He said that he would see me later. Direct speech, am, is, are, going to. I'm going to join the class. I'm going to join the class. Reported speech, he said he was going to a class. He was going to a class. Explicação. A partir dos exemplos acima, podemos notar que algumas palavras se alteram com o discurso indireto. Se fôssemos utilizar o discurso indireto no português para essa frase, teríamos: eu comprei esse livro, discurso direto. Ela disse que comprou aquele livro, discurso indireto. A mesma coisa acontece no inglês. O DS, que é o discurso o direct speech, I have bought this book. I have bought this book, passado. No reported speech, he said she had bought the book. Ela disse que tinha comprado o livro. Outros detalhes. Além disso, alguns lugares, pronomes e indicações de tempo também podem ser alterados com a passagem do discurso direto para o indireto. Então, assim, precisa ter atenção, porque lugares, pronomes e indicações de tempo, né, ontem, hoje, amanhã, semana que vem, elas podem mudar passando do discurso direto para o indireto. Mudança de pronomes. We are meeting at my house. Eles estão se encontrando na minha casa. Se eu for passar isso para o discurso indireto. She said that. Ela disse que. They were meeting at her house. Ela disse que eles, agora não somos mais nós, né? Eles estavam se encontrando na casa dela. Por que a mudança? Porque no discurso direto, ela estava incluída, a frase We are meeting at my house, eles estão se encontrando na minha casa, inclui a pessoa. Enquanto que no discurso indireto, eu estou dizendo que alguém disse que outras pessoas estavam se encontrando na casa dela. Isso é meio complicado, isso é um pouquinho mais complicado, mas dá para entender. Mudança de lugares. I got here by train. Eu cheguei aqui de trem. Só que quando eu jogo isso no discurso indireto, she said he had got there by train. Ele disse que ele chegou lá, porque quando eu uso o discurso, quando eu falo a meu respeito, eu digo cheguei aqui. Mas se alguém for reproduzir minha fala, a pessoa não vai usar o aqui, porque provavelmente não vai estar no mesmo lugar que eu. Então ela vai dizer lá. Então, é essa mudança. Mudança de tempo. I met him last night. Eu conheci ele ontem à noite. She said she had met him the night before. Ela disse que ela conheceu ele na noite anterior, porque conheceu o passado, então, né, na noite passada, noite anterior. Pay attention. Confira abaixo algumas mudanças nos pronomes, lugares e expressões de tempo utilizadas nos discursos utilizadas nos discursos indiretos em inglês. Então nós temos lá I para he ou she, we para they, me para him ou her, this para that, these para those, here para there. Essas são as mudanças que ocorrem, né? É como se fosse uma regra. Today para last day ou yesterday, tonight para last night, tomorrow para the next day, the following day, a year ago para the year before. Say versus tell. O say e o said e o told, que said é o passado de say e told é o passado de tell. São formas no passado que utilizamos no discurso indireto. Embora ambos significam disse, eles são usados com situações diferentes. O say, quando nós dizemos algo para alguém, por exemplo, I said I knew that about my stress. Eu disse que sabia sobre o meu estresse.
O tell, quando nós dizemos a alguém sobre algo e mencionamos com quem estamos falando. Nesse caso, faz-se necessário o objeto. Me, you, her, him, etc. Olha o exemplo. The professor told me, o professor falou para mim, me disse, told me I was stressed. O professor me disse que eu estava estressado. Então, é só ter um pouco de atenção que vocês conseguiram usar. Não vou dizer para vocês que vocês vão utilizar todas essas regras do discurso direto ou indireto. Na maioria das vezes, a gente fica na base do discurso indireto, que é dizendo assim, ela disse que, ele disse que, e aí reproduz a fala da pessoa. Basicamente é isso, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso caderninho de apoio. Aí, vai chegar aí para vocês. Lá, chegou. Resolvendo os desafios da trilha. O seguinte trecho de Romeu e Julieta foi adaptado por Zachary W. Brown e está na forma do discurso direto. Reescreva-o na forma de discurso indireto. Veja só, eu não pedi para que vocês fizessem isso, até porque são muitas frases e a atividade é complexa. Romeu said, Romeu disse, they joke, but have never felt this feeling. What's that light from that window? It's the east, and Juliet is the sun. It's her, my love. If only she knew. Eu sugeriria a vocês que vocês, com um pouco de tempo, fizessem a tradução para vocês verem o quão bonitas são essas palavras de Shakespeare na peça Romeu e Julieta. Juliet appears at the balcony. Juliet said, "Oh, goodness." Romeo said, "She speaks. Say something else, my angel." Juliet said, "Oh, Romeo, Romeo. Where are you, Romeo? I wish you were not a mountain, but just swear your love to me, and I will stop being a Capulet." Romeo said, "Should I listen more or speak?" Deixa eu subir aqui um pouquinho. Juliet asked, "What's the name?" What we call a rose would smell as sweet if it had another name, Romeo. Get rid of your name and take me. Romeo told, I trust you. Call me your love, and I won't be Romeo. Juliet asked, what are you doing in my bushes? What if someone saw you? Romeo said, deixa eu subir aqui um pouquinho. Romeo said, no one saw me, no Montaigne, no Capulet. It's too dark, but I don't care. I love you. I swear by the moon. Juliet asked, do you really love me? You need not swear, but if you do, Nurse called, Juliet! Juliet screamed, my nurse. Interessante que eu não sabia disso. Eu vi a palavra nurse quando eu estava lendo aqui, no preparado da aula, eu li esse poema, eu vi a palavra nurse, eu falei assim, que coisa estranha, nurse que pelo menos assim que a gente sabe, é enfermeira, né? Não, my nurse, minha enfermeira, eu não me lembro da peça de Julieta está doente ou alguma coisa do tipo. Aí eu fui pesquisar. Nurse, além de enfermeira, pode ser uma cuidadora, uma aia, uma camareira, alguém que toma conta de outra pessoa, não necessariamente só uma enfermeira, né? Eu não sabia disso. Então, Juliet screamed, my nurse, good night, my Romeo. If you do love me and want to marry me, send me word tomorrow and I'll be yours. Nurse called, Juliet. Juliet said, I'm coming. Tomorrow I'll send the message. Good night. Romeo said, I cannot wait. Leaving you is so hard. Né? Tem, nesse link aqui, vocês vão ter um trecho bem maior da peça. Inclusive, se fizer a pesquisa, creio eu
que vocês conseguem achar o PDF completo da peça Romeu e Julieta. Basicamente o grosso da história, né? A linha central da história todo mundo conhece, são dois jovens que se apaixonam um pelo outro e as famílias são inimigas e o fim da história fim da história de amor dos dois é trágico por essas idas e vindas da vida, né? Não vou falar mais coisa não, porque senão quem não conhece a história e interessar já vai procurar sabendo de spoiler, né? E aí não vale a pena. A trilha é sua, coloque a mão na massa. Que tal transformar o trecho acima em história em quadrinhos? Desenhe os quadrinhos, coloque os personagens e suas respectivas falas. Lembre-se de que, nesse caso, você utilizará o discurso direto e não será necessário indicar quem disse o quê, já que as falas estarão em balões, como no exemplo a seguir. Bom, uma história em quadrinho é igual a uma peça de teatro realizada entre pessoas, né? O discurso é sempre direto porque um personagem fala para o outro. E aí nós temos a possibilidade aqui, né, a figura 6, eles dão aqui alguns exemplos, eu não vou ler, porque basicamente é bem parecido com o que a gente acabou de ler, né? É a história entre Romeu e Julieta, aqui, ela no balcão dela e ele subindo na árvore, chegando perto dela, né? Que eles eram apaixonados. Você pode desenhar ou pode utilizar o seguinte website para criar seus quadrinhos online. Bom, tem esse link aqui que serve para que vocês possam criar. Eu não pedi essa atividade, tá? Eu acho que é uma atividade que requer tempo para fazer e final de unidade é terrível. A trilha na minha vida. Imagine que você acabou de conhecer a pessoa mais fabulosa e maravilhosa e está incrivelmente apaixonado por ela. Você tem certeza? Eu estou rindo porque toda vez que eu falo isso eu me lembro de um pastor que tem ele tem algumas pregações que foram gravadas e estão no YouTube. E ele fala assim: se você encontrar a pessoa perfeita, pelo amor de Deus, deixa essa pessoa em paz, porque ninguém é perfeito, né? Então, se você encontrar, deixa em paz. E aí eu comecei a ler aí e acabei me lembrando disso. Mas vamos lá de novo. Imagine que você acabou de conhecer a pessoa mais fabulosa e maravilhosa e está incrivelmente apaixonado ou apaixonada por ela. Você tem certeza absoluta de que deseja passar o resto da sua vida com essa pessoa. O único problema é que a família dele ou dela está em guerra com a sua família. E seus pais nunca permitirão que vocês se vissem. O que você faria e por quê? Pararia de ver a pessoa para não incomodar sua família? Contaria à sua família sobre a situação e esperaria que eles entendessem? Veria a pessoa em segredo? Se casaria com a pessoa em segredo? Se mudaria para outro lugar com a pessoa? Então, uma série de coisas que você pode fazer, né? Há mais alguma coisa que você poderia fazer? Em seu caderno, anote a alternativa escolhida e sua justificativa. Então, isso pode ser feito a título só de treino, tá bom? Proposta de intervenção social. Cadê? Peraí, deixa eu descer aqui um pouquinho. Aqui. Sua próxima missão é visitar a biblioteca da sua escola e encontrar obras de William Shakespeare que estão disponíveis, em inglês ou em português. Escolha uma das obras para ler e, de preferência, utilize sua rede social para fazer um post recomendando a história ou trecho dela. Além da biblioteca, as obras estão disponíveis para download no seguinte link: domínio público. Se as obras de Shakespeare, elas são de domínio público, então você pode baixar, você pode utilizar, não tem problema nenhum, ninguém paga nada por isso, tá ok? Nesse link aqui você encontra, se eu não estou enganado, todas as obras de Shakespeare. Lá tem Macbeth, lá tem A Megera Domada, lá tem Romeu e Julieta, lá tem Sonho de uma Noite de Verão, lá tem... Poxa, esqueci o nome. Esqueci o nome. Me faltou o nome da peça agora. É na peça que ele diz to be or not to be, this is the question. Ser ou não ser, essa é a questão. Você também pode realizar o download gratuitamente para fazer sua leitura através do celular ou tablet. E aí eu sugiro, faça o download das obras e deixe guardadinho aí no seu notebook, no seu tablet ou no seu celular. São arquivos em PDF, são arquivos que não tomam tanto espaço assim. E você vai poder recorrer a eles, né? Ou pelo menos assim, está viajando e tal, para fazer
e parou para fazer alguma coisa, naquele tempo que você não está fazendo nada, vai lá e faz uma leitura. Eu parei a apresentação para que a gente possa passar para o nosso roteiro. Vai chegar aí para vocês. Olha lá. Então aqui nós temos o roteiro da sexta semana, tá certo? Ela foi entre o dia 26 e o dia 31, hoje é 1º de agosto. A aula vai para o ar hoje, vocês vão ter aí a semana inteira para poder fazer. Aqui nós temos o ponto de encontro, né? Foi leitura, o botando o pé na estrada e tal, tudo que foi feito aqui até a proposta de intervenção. E aqui responda as atividades envolvendo o discurso direto e o discurso indireto. Bom, aqui eu tenho frases e eu estou indicando o tempo verbal. Então, assim, simple present. Se essas frases estão no tempo presente, significa que vocês, ao passar para o discurso indireto, deverão levá-las para o passado, como foi dado lá na regrinha. Inclusive, vocês terão o link daquele material que está no meu blog, vocês terão o link para poder utilizar, para poder pesquisar e responder com mais calma. Então, eu tenho aqui as frases, são 3 de cada, né? Então, se está no present continuous, o discurso indireto vai para o past continuous. E aí vai, tá certo? São todas essas frases. Quem responde por aqui é só pegar e colocar, escrever a frase aí no espaço vago. E quem faz pelo Google Formulários, basta abrir. Eu sugeriria que primeiro respondesse aqui, ou no caderno, né? E depois fosse no Google Formulários só inserir a frase correta, né? Ou o pedaço da frase que está faltando, ok? Bom, pessoal, é isso. Finalizamos aqui a aula da sexta semana. A sétima faremos em sala de aula, quem estiver comigo lá durante a semana, e quem não estiver, fará online também, ok? Goodbye. See you next week. Bye bye. Não esqueçam de responder a prova da terceira unidade também, que vai para o ar hoje, ok? Bye bye.